E se esse mundo que a gente conhece for uma ilusão? Uma prisão para a mente, sabe? Criada por algo que a gente nem consegue ver. Bom, para o escritor Philip K. Dick, isso não era só filosofia. Era, de verdade, a obsessão de uma vida inteira. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E tem um autor, mais do que qualquer outro no século XX, que dedicou a vida inteira a explorar essa questão, a desmontar ela e, às vezes, até a se perder dentro dela. Então vamos mergulhar fundo na mente de Philip K. Dick. Para a gente entender o Dick de verdade, a gente vai traçar a jornada dele, começando pela obsessão com a realidade, passando pela construção dos seus mundos falsos, a busca pelo que nos faz humanos, até chegar na revelação mística que mudou absolutamente tudo e, por fim, o legado que ele deixou. Philip Kindred Dick, que nasceu em 1928, não foi só um escritor de ficção científica. Ele era um tipo de cartógrafo de realidades quebradas. Um filósofo disfarçado que usava o gênero para fazer as perguntas mais desconfortáveis que existem sobre a nossa própria existência. Olha, para decifrar o Dick, a gente precisa entender uma ideia muito antiga: o gnosticismo. A crença de que o nosso mundo material é uma farsa, uma prisão. E pior, criada não por um Deus bom, mas por uma entidade inferior, meio defeituosa. Desde o começo da carreira, as histórias dele não eram sobre nadas espaciais. Eram sobre isso, sobre realidades falhas, controladas, onde a verdade está ali, escondidinha logo abaixo da superfície. A vida dele foi bem estável, cheia de traumas e uma busca que não acabava nunca por respostas. E tudo isso se reflete na obra dele, claro. Ele nasceu em Chicago, mas encontrou sua voz na Bay Area. Publicou os primeiros contos em 52, ganhou reconhecimento com o Prêmio Hugo em 62 e faleceu muito cedo, em 1982. Os temas dele são quase uma obsessão, né? Realidades falsas, controle social, a decadência de tudo. Ele dedicou a vida a desmontar essa ideia de que existe uma realidade única, objetiva. É um ataque direto à nossa confiança no que a gente vê e no que a gente acha que sabe. Vamos ver como ele fazia isso na prática. Em O Homem do Castelo Alto, ele não só reescreve a história, ele questiona a própria natureza da história. Em Ubik, a realidade literalmente derrete, forçando os personagens a duvidar da própria existência. Já em O Homem Duplo, a vigilância de fora acaba dissolvendo a identidade por dentro. Cada livro é um experimento mental gnóstico, uma armadilha para a nossa percepção. Mas antes de questionar o universo inteiro, o Dick nos força a questionar a nós mesmos. Se o mundo é falso, o que em nós é verdadeiro? O trabalho dele se volta para dentro, procurando o que nos define no meio de tantas cópias e simulações. Na sua obra mais famosa, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que inspirou Blade Runner, a resposta para essa pergunta é a empatia. Não é a inteligência, não é a memória perfeita, é a capacidade de sentir pelo outro que separa o que é autêntico da cópia, o humano da máquina. Uma centelha divina, talvez? Fica a pergunta. E aqui tem um ponto fundamental. Os protagonistas dele não são heróis épicos. Como a crítica Ursula K. Le Guin bem observou, são pessoas comuns. O heroísmo deles não é salvar o universo. É tentar, com todas as forças, preservar a própria sanidade, a própria empatia, num mundo que parece desenhado para aniquilar justamente isso. Agora a gente avança para o que talvez seja o capítulo mais estranho e mais importante da vida do Dick. É aqui que a ficção paranoica que ele escreveu por décadas parece que invade a realidade dele. Ele viveu o que acreditava ser um contato direto com o conhecimento oculto. 1974. Esse ano é o ponto de virada. O momento em que o arquiteto de mundos quebrados sentiu o seu próprio mundo se estilhaçar, para depois ser refeito por uma força completamente desconhecida. E olha, não foi um colapso, pelo menos não para ele. Foi uma gnose, um momento de revelação direta. Ele começou a relatar visões e informações que pareciam ser baixadas direto na mente dele, a sensação de que o Império Romano, na verdade, nunca tinha acabado e que a gente estava vivendo numa simulação dessa era sombria. Depois dessa experiência, a missão da vida dele mudou completamente. Não era mais só sobre escrever ficção a respeito de mundos falsos. Virou uma tentativa desesperada de entender e documentar o que tinha acontecido com ele, de traduzir o divino, o incompreensível, para a página de um livro. O processo dele foi metódico. Primeiro veio a experiência, bruta, avassaladora. Depois, a análise obsessiva em um diário de milhares de páginas chamado A Exegese. E, finalmente, ele fundiu toda essa busca na sua obra-prima final, a trilogia Vales. É o ponto onde a ficção e a teologia se tornam uma coisa só.
Ele até deu um nome para essa força, VALIS, que é a sigla para Vasto Ativo Sistema Vivo de Inteligência. Para ele, era tipo um satélite divino, uma inteligência artificial cósmica, ou quem sabe o próprio Deus, quebrando a prisão da realidade para tentar libertar a humanidade. Então, qual é o legado do Philip K. Dick? Não está só nos 44 romances que ele escreveu. O verdadeiro legado dele é a persistência das perguntas que ele levantou. Perguntas que, hoje em dia, com inteligência artificial e realidades virtuais, se tornaram ainda mais urgentes. Desde que ele morreu, a reputação dele só cresceu. As ideias dele alimentaram clássicos do cinema como Blade Runner e Minority Report, várias séries de TV e um estudo acadêmico intenso. Ele foi, inclusive, o primeiro autor de ficção científica a ser incluído na prestigiada Library of America, o que só mostra a importância dele. O que nos leva a uma última pergunta, a pergunta agnóstica que está no coração de todo o trabalho dele. Se, como ele suspeitava, a gente vive numa realidade programada, numa simulação, então o que são as histórias dele? São só ficção? Uma fuga? Ou seriam algo mais? Talvez um manual de instruções para despertar?